Muito boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live, nossas lives de segundas, quartas e sextas, né? Hoje, excepcionalmente, com o professor Rodolfo Braga, esse que vos fala, né? Hoje é comigo, Rodolfo Braga, né? Por que hoje é comigo? Porque hoje é aniversário do grande Josué. Josué é o filho do Bruno, que estaria fazendo a live aqui hoje, né? E eu falei pra ele ontem, pô, cara, olha só, foi até a ideia da minha esposa, na verdade, né? Homem não tem muita sensibilidade, percepção pra isso, não. Eu cheguei pra ele e falei o seguinte, pô, cara, não faz live amanhã, não. Amanhã não faz live, não. Amanhã é aniversário do teu filho, vai curtir sua família, vai aproveitar lá as coisas com a família, né? Viver o aniversário do seu filho, do grande, corajoso Josué, né? Josué significa isso, né? Corajoso e tal. Então, assim, falei pra ele, vai lá. Né? Mas normalmente nós temos essas lives segundas, quartas e sextas, né? Na segunda-feira somos eu e o professor Bruno Falcão, né? Começa com ele, depois nós batemos um papo aqui toda segunda-feira às 9 horas, de 9 às 10, é 1 hora direto. E nas quartas e sextas, eu na quarta e sexta, o Bruno também sempre às 9 da noite. Nós dois aí, né? Assim, no caso, quarta só eu, sexta só o Bruno. Hoje, excepcionalmente, eu estou aqui. E estou aqui por uma razão bem simples. Nós não iríamos fazer live, como até foi anunciado nos stories hoje aí do Instagram. Mas tiveram algumas semanas atrás, eu fiz uma live e eu não consegui salvar a live no final. E a live, assim, ela deu uma repercussão para quem assistiu, mas não, ou seja, não pôde alcançar aquelas pessoas que não assistiram. Então nós vamos falar o mesmo assunto, né? Quem assistiu ao vivo, né? Não vai perder nada ouvindo novamente, mas quem não ouviu vai poder pegar esse conteúdo aí que nós colocamos. Já tem, acho que tem 2 semanas mais ou menos, tem 2 ou 3 semanas mais ou menos que eu falei sobre esse assunto. Mas vamos lá, que assunto é esse, né? Nós, 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás, eu falei sobre a noção de substância, né? O que é substância? Eu falei especificamente assim da substância Aristóteles, acrescentando algo meu, tá? Acrescentando algo meu. Mas vamos lá. O que é substância? Para início de conversa, acho que todos vocês aí deveriam atentar para o seguinte. O Aristóteles, como eu mencionei já algumas vezes, o Aristóteles tem um método de apresentação das coisas muito interessante. O método de apresentação das coisas do Aristóteles é assim, ele pega a história das coisas, tá? Ele pega a história daquele assunto, né? Ou seja, ele vai lá nos principais estudiosos que falaram sobre aquele assunto ali antes dele, né? Boa noite ao Bernardo Eli, que sempre nos acompanha aí, tá? Tá chegando agora aí na nossa live. O Bernardo Eli, nós estamos falando algo que nós falamos lá atrás já, numa live ao vivo. Hoje seria o Bruno, não é verdade? Live ao vivo é redundante, né? Acabei de me dar conta. Mas foi uma das lives lá atrás que eu já falei esse assunto, tá? Mas é sempre bom ouvir novamente esse assunto. E hoje seria o Bruno, mas como é aniversário do Josué, o filhão dele, eu falei pra ele ontem, pô, cara, não faz live amanhã não, cara, vai curtir sua família e tal. Aí hoje eu conversei com ele, ele falou assim, não, de repente eu dou uma passada lá pra assistir você falar. Eu falei, ó, se você aparecer na live, eu vou te esculachar e vou te tirar da live. Ele até riu e tal, eu falei, pô, vai curtir a família, né? É por isso que o Bruno não tá aí hoje, só tô eu, tá bom? Mas vamos lá, eu tô falando de um assunto que eu já falei numa das lives lá atrás, é porque a live não ficou gravada, então eu tô repetindo aqui. Eu quero que esse assunto fique gravado lá na Escola Agathon, nas nossas redes sociais. O assunto é substância em Aristóteles e eu acrescento alguma coisa minha aí também. Mas é o seguinte, como é que é o método do Aristóteles em geral? O Aristóteles, quando ele pega e vai estudar alguma coisa, em geral, ele pega assim a opinião daqueles sábios anteriores a ele. Em geral, isso é a dialética aristotélica, uma coisa muito interessante. Você pegar o seguinte, você vê o status questionis, né? Ou seja, o estado da questão. Ou seja, hoje o pessoal na pós-graduação no Brasil fala o estado da arte, né? Uma coisa até... é o status questionis, né? Ou seja, em que pé anda esse assunto aqui que você está querendo apresentar? Bom...
O Aristóteles, então, ele faz o seguinte, ele pega tudo aquilo que antes deles disseram sobre esse assunto, é como se ele colocasse numa mesa com todos aqueles grandes filósofos ali, e ele expusesse tudo o que eles disseram ali, tudo assim, a essência do que eles disseram, né? E aí, a questão é, o que é a substância, né? Para a gente entender o que é substância, primeiro de tudo, nós temos que ir na raiz da palavra substância. A palavra substância em grego, na verdade, nós temos duas palavras basicamente para substância em grego. A primeira palavra é a palavra ousia, que se escreve ousia, né? A palavra é ousia ou ousia. Essa palavra significa substância. Mas há uma outra palavra também em grego, que é a palavra hipóstasis, né? Hipóstasis. Hipo, né, em grego significa sub, é aquilo que está por baixo. Stasis, né, estou pegando o sub porque eu estou passando do grego para o latim, depois eu venho para o português. Então assim, você tem lá o substasis, né, hipostase, hipóstasis, né, esse hipo é sub, igual para você falar hipótese, não tem nada a ver com hipóstase não, mas hipótese, o que é tese? Tese é uma afirmação. Hipo é aquilo que está por baixo, por isso que hipótese é uma afirmação que ainda precisa ser verificada, vamos dizer assim, né? É uma tese fraca sob certo aspecto. Mas o que é hipostasis, né? Hipo é sub, stasis em latim vai dar origem ao verbo stare, que é igual o verbo stabat mater, né? Stabat mater, você tem em latim você tem o stare, né? O stare e tem o esse, que é o verbo ser e estar. Só que esse stare, ele é o equivalente a como se fosse estar de pé, né? Por isso é o Stabat Mater que eu estava mencionando. O Stabat Mater é uma oração, né, que tem várias músicas aí. Inclusive eu tenho um amigo que ele é compositor, né, formado em composição, o maestro Antônio Gastão. Nós até vamos fazer uma live com ele daqui a um tempo, já convidei, ele já aceitou. Ele tem uma composição, o Stabat Mater, é lindíssimo, né? Que o coral e a orquestra da Universidade Católica de Petrópolis já executaram várias vezes. Quem quiser, procura lá no canal dele no YouTube, você vai ver lá o Stabat Mater, tem várias peças dele lá de altíssimo nível. Mas enfim, então stare é estar. É estar numa determinada posição, ou seja, de pé assim, né? E o sub é aquilo que está por baixo. Então o que é substare? Substare é aquilo que está por baixo, mas sustentando alguma coisa. Substare, está ali embaixo. Ora, aquilo que está embaixo é algo que sustenta, né? É algo que segura alguma coisa. Então a substância, é claro que a palavra hipóstasis, mais à frente, depois com o cristianismo, vai tomar uma outra acepção. Vai tomar o sentido de pessoa, né? Por conta da união hipostática que acontece na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus Cristo é? Ele tem duas substâncias, duas hipóstases, né? Substância divina e substância humana, mas é uma única pessoa. Então, nessa pessoa, que é Jesus Cristo, está, por exemplo, essa pessoa, né, tem duas hipóstases, duas substâncias. Como eu falei, substância divina e substância humana. Não é que ele é meio homem, meio Deus, não é isso. Ele é Deus completo e homem completo, né? E aí é o seguinte, bom, então substância é aquilo que está por baixo, segurando algo. Ora, aquilo que sustenta, aquilo que segura algo, é o que faz com que a coisa seja o que ela é, né? Então, por exemplo, o Aristóteles vai se perguntar então, o que é a substância, né? Ele vai perguntar, o que é a substância? Bom, ele vai, então, nesse método dele, vai trazer os grandes, né, os grandes sábios anteriores a ele, ele vai falar, olha só, os naturalistas, né? Quem são os naturalistas? A palavra natureza em grego é a palavra physis, né? Physis, que dá origem à palavra física. Mas physis em grego é natureza, como eu falei. Então os naturalistas são aqueles filósofos que estudavam a natureza, são os pré-socráticos, né? Aqueles filósofos que vieram antes de Aristóteles e estudavam o mundo físico, ou seja, tudo que está ao nosso redor, né, do ponto de vista material. Então, Aristóteles vai falar, olha, os pré-socráticos falavam que a substância é a matéria,
né? Por isso que Tales vai falar que tudo é feito de água, Anaximandro vai falar que tudo é feito de um elemento indeterminado, também material, Anaxímenes vai falar que tudo é feito de ar, Heráclito de fogo, você vai ter Pitágoras falando que são os números, você tem também, por exemplo, Leucipo e Demócrito falando dos átomos, e Empédocles falando lá dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água. Ou seja, em geral, os pré-socráticos estão identificando a substância, ou seja, aquilo que sustenta a realidade, como matéria, como algo material. Tá? Depois Aristóteles vai falar que a substância é a forma. Na verdade, Aristóteles vai falar que os platônicos dizem que é a forma, né? Essa ideia, né? Forma, que a palavra forma em grego, que eles usam, Platão usa a ideia. Ideia da origem, porque também tem morfé em grego, que é forma, mas ideia é o quê? É forma. Forma no sentido de ser a essência de algo. Né? A essência. Então, quando nós falamos em forma platônica, é a essência da coisa, né? Mas não é a essência das coisas que estão aqui, porque para Platão a essência das coisas está em outra realidade não, está em outra instância da realidade, porque isso daqui também é realidade para Platão, onde nós estamos aqui. Então nós temos isso daí. Temos o quê? Temos os pré-socráticos falando que é a matéria, os platônicos falando que a substância é a forma, essa forma ideal que está num hiperurânio, acima do céu, num lugar que não é material. E tem Aristóteles que vai falar, Aristóteles não, os homens comuns, desculpa, não é Aristóteles não, os homens comuns, Aristóteles fala, os homens comuns dizem que a substância é a realidade concreta, ou seja, o indivíduo concreto, feito de matéria e forma ao mesmo tempo. Por exemplo, esse copo é feito de matéria e forma ao mesmo tempo. Ora, se você olhar ao seu redor, com o olho sensível, com esse olho aqui do rosto, você vai ver que todas as coisas que nós temos são feitas de matéria e forma ao mesmo tempo. Isso que é matéria e forma ao mesmo tempo, Aristóteles chama de sínolo, com S. Sínolo. S-I-N-O-L-O, sínolo. Então, o sínolo é isso que é a matéria e forma ao mesmo tempo. Então, Aristóteles vai se perguntar, mas afinal, qual desses três está certo? Os pré-socráticos, os platônicos ou os homens comuns? A resposta de Aristóteles não poderia ser assim mais justa. Ele vai falar, todos estão certos em algum aspecto, mas todos estão errados em algum outro aspecto. E aí começa a análise, por exemplo, da matéria. Bom, a matéria, se substância é aquilo que sustenta algo, ou seja, é a substância que faz com que a coisa seja aquilo que ela é de fato. Entendem? Então a substância é o que a coisa é, porque é a substância que vai segurar o ser da coisa, daquela coisa que está sendo considerada. Por exemplo, um copo, né? E aí é o seguinte, vejam, ele vai analisar a matéria, primeiro, né, os pré-socráticos. A matéria é substância? Aristóteles vai falar que a matéria é substância impropriamente. Preste atenção nessa palavra impróprio. Eu diria que essa é uma das palavras mais importantes hoje na filosofia. Por que eu diria que essa palavra é uma das palavras mais importantes hoje na história da filosofia? Porque, em geral, os termos... Em geral, vou resumir muito aqui, tá? Muito, muito mesmo. Os termos, ou seja, as palavras, elas podem ser unívocas, equívocas ou análogas. Estou resumindo muito aqui. Você pode encontrar até mais subdivisões aí se a gente for estudar mais a fundo. Mas para o que nos interessa aqui é isso. O que é um termo unívoco? É aquele que tem um único significado. O termo equívoco é aquele termo que tem dois significados que não tem relação nenhuma entre eles. E o termo análogo... O termo análogo é um termo que ele você usar um termo com gradação, né? Você usar um termo em perspectiva gradativa. Você usar gradativo. Quando você fala, por exemplo, a palavra bom, eu falo, por exemplo, que esse copo é bom, esse celular é bom, esse computador é bom, né? Quando eu falo bom, o ser humano é bom e Deus é absolutamente bom. Ou seja, eu estou usando uma palavra que ela se aplica a várias coisas, só que de modo, vamos dizer assim, gradativo. Isso é um termo análogo. É claro que uma analogia... O que é uma analogia? Né?
Na verdade, o Sócrates, ou ele já te respondendo aí, ele é um filósofo socrático de fato, porque assim, existe o período pré-socrático, o período socrático, o período helenístico, que vem logo depois, ou pós-socrático. O período que Sócrates é tão importante que existe um período na história da filosofia que recebe o nome dele, que é o período socrático. Ele está ali, tá bom? Mas continuando aqui a explicação, nós temos o seguinte, obrigado pela presença aí, Israel e Felipe, que estão chegando aí também. Eu só estou repetindo essa live aqui porque algumas semanas atrás eu não consegui gravar e hoje o Bruno não poderia estar, né, como eu já expliquei, e que é aniversário do filho dele. Eu falei, não, vai curtir o seu filho e tal, vai curtir a família, deixa que eu faço a live lá. E se você aparecer lá, eu te expulso da live. Eu falei pra eles, tá bom? Mas obrigado pela presença aí. Então eu tô falando da substância, um assunto que eu já comentei lá atrás. Então veja bem, o que é essa palavra própria, né? Eu estava falando lá dos termos análogos. É claro, veja bem, o que é uma analogia, né? Voltando aqui às palavras. Analogia é uma síntese entre semelhanças e diferenças. É uma definição que eu vi do Olavo de Carvalho. Essa definição é sensacional. O que é uma síntese entre semelhanças e diferenças? É você pegar coisas que, né? Você juntar o que é para ser junto e separar o que é para ser separado. Vamos resumir assim. É claro que a analogia, né? Você tem assim, o que significa a palavra analogia, né? Aná significa por cima e logos é razão, né? Análogos. O que a analogia então ela faz? Ela liga duas coisas não por elas serem iguais, mas por uma racionalidade que está acima delas. Então quando eu falei que esse copo é bom e que o celular é bom, que o ser humano é bom e que as coisas aqui são boas, é porque elas estão ligadas por uma coisa que é a bondade em si, né? No caso aí Deus. Dito isso, então, por que eu estou falando essa coisa do próprio e impróprio aqui? Porque nós o tempo todo, na história da filosofia, desde Sócrates, isso é um problema que eu e o Bruno a gente vem falando o tempo todo, um problema da linguagem e tal. Qual o problema da linguagem? É porque o tempo todo nós estamos tentando falar o que as coisas são. O que as coisas são. Ou seja, nós estamos tentando falar sobre as coisas do ponto de vista próprio delas, ou seja, com propriedade. Agora, o que é falar de modo impróprio? É falar, olha só, é como se fosse dar um prêmio de consolação para aquilo que você está falando. Beleza, tá aqui, vamos dar um prêmiozinho de consolação para ela, o troféu participação. Mas o que acontece? Ela não faz parte daquela realidade. Por isso que entram as figuras de linguagem. O exemplo que eu gosto muito para utilizar aqui para explicar para as pessoas é o seguinte, quando eu falo, por exemplo, perna da cadeira. Né? A perna da cadeira. A cadeira tem perna de fato? Não, ela tem perna impropriamente. Porque quem tem perna de fato de modo próprio, de modo apropriado, é o ser humano. Ou seja, próprio é uma característica excelente de algo, uma característica nobre, uma característica, vamos dizer assim, específica de algo. Tá? Então veja, o ser humano, o que é próprio do ser humano? Ter racionalidade. O que é próprio do cachorro? Latir. Próprio do gato? Miar. Né? Ser humano tem perna própria do ponto de vista próprio. A perna da mesa é o quê? É perna do ponto de vista impróprio. Por isso que isso é uma figura de linguagem chamada o quê? Personificação. Não é isso que a gente estuda lá nas figuras de linguagem? Então, quando eu pergunto então, a matéria é substância? Aristóteles vai falar que ela é substância impropriamente. Por quê? Ela não é de fato. Mas por que ela é substância? Porque sem a matéria as coisas aqui nesse mundo elas não seriam. Mas raciocina, você consegue encontrar uma matéria sozinha, sem nada? Sem forma nenhuma? Agora eu estou acrescentando algo aqui na nossa análise. Você consegue encontrar uma matéria sozinha, sem forma nenhuma? Matéria pura, completamente pura. Isso não é possível. Isso não é possível. A matéria está sempre agregada a uma forma. Você pode falar, não, Rodolfo, tô imaginando aqui um bolo de matéria que não tem forma. Não, peraí, ela tem uma forma. Você pode não saber dizer o nome daquela forma, definir que forma é aquela, mas que ela tem uma forma, tem. Ela tem uma forma específica. Então veja bem, isso é uma primeira coisa. A matéria é substância impropriamente. É como se fosse um prêmio de consolação. E aí Aristóteles agora vai analisar o sínulo, que é o quê? O que é o sínulo? É matéria mais forma, por exemplo, esse copo aqui, ele é sínulo. Por que ele é sínulo?
Porque ele é feito de matéria e forma ao mesmo tempo. Certo? E aí pensa o seguinte. Vamos analisar o sínulo primeiro. Isso daqui é um copo? Sim, é um copo. Mas veja bem, ele é feito de matéria e forma. E aí eu paro para pensar o seguinte. Bom, ele é substância? Ele é substância. De modo mais apropriado do que a matéria. De modo mais apropriado do que a matéria. Por quê? Porque isso aqui é algo de fato. Isso aqui é alguma coisa de fato. Né? Mas eu pergunto. Veja. Então, chegar à conclusão de que o sínulo é substância não é muito complicado. Ou seja, eu estou vendo aqui, ó, ele tem matéria e forma. E aí você raciocina. Bom, isso é substância. Ou seja, tem algo ali que sustenta aquela coisa. A matéria é a forma. Sínulo, então, é substância. Agora, vamos analisar a forma pura. A forma é substância? Existe forma sozinha? Bom, o que é a forma? Vamos lá. Quando eu, por exemplo, escondo esse copo, não tenho contato com mais nada, eu perco o meu conhecimento do que é copo? Você sabe que eu não perco. Eu continuo tendo conhecimento do que é copo. Ou seja, eu tenho, de certo modo, essa realidade que é copo dentro do meu intelecto. Eu tenho, de certo modo, isso aqui dentro do meu intelecto. Beleza. E aí, eu pergunto o seguinte. Por que eu tenho essa realidade que é copo dentro do meu intelecto? Ora, é aquele princípio que eu mencionei numa das lives lá para trás. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ou seja, você só pode dar alguma coisa se você tem essa coisa em ato. Você não pode dar se você tem ela em potência. Por exemplo, se eu pintar aqui o armário, né? A estante aqui. Eu só pude pintar essa estante de cinza porque eu tinha assim a tinta cinza em ato. Então é isso, ninguém pode dar aquilo que não tem em ato. Né? Então raciocina comigo. Esse copo, eu tenho dentro de mim, então, o conceito, a forma do que é copo. Eu tenho essa forma dentro de mim. Só que essa forma, veja bem, não está aqui, né, em forma de sínulo. Eu não tenho matéria e forma de copo dentro do meu intelecto. Ora, se eu não tenho matéria e forma de copo dentro do meu intelecto, só resta uma alternativa. Eu só posso ter o quê? A forma. A forma do que é copo. Só que, veja bem, antes dessa forma estar no meu intelecto, ela tem que estar dentro do copo. Ela tem que estar ali no copo. Só a forma. Olha o que eu estou falando. Só a forma tem que estar ali. Então raciocina comigo aqui. Bom, ninguém dá aquilo que não tem. Se eu tenho a forma pura do que é copo dentro do meu intelecto, é porque a forma pura do copo tem que estar aqui no copo antes de estar no meu intelecto. Resultado, a forma pura, ela está ali de algum modo. E por que eu falo isso? Porque a forma pura, olha para mim, é como se fosse algo interno. Vou fazer uma analogia aqui muito grosseira, mas é como se fosse um fantasminha dentro de cada coisa, como se fosse um fantasminha dentro de cada coisa, sustentando o que é substância, estão lembrados? É aquilo que está por baixo. Ou seja, aquilo que está por baixo está segurando, está sustentando. Então a substância é o quê? Substância é aquilo que está ou seja, embaixo das coisas, segurando o ser delas. Ora, se não houvesse isso, que é a substância do Rodolfo aqui agora, todos os átomos do meu corpo se desmontariam, se desfacelariam. Eles iriam o quê? Desmontar. Então, internamente, existe algo aqui que dá sustentação para isso que sou eu. Isso é fantástico. Vejam, aquele exemplo que eu usei lá numa das lives lá atrás. Eu pergunto, qual é a diferença entre grafite, grafeno e diamante? Notem, os três são carbono. Os três são carbono puro. Mas qual é a diferença entre, então, o grafeno, o grafite e o diamante? Qual é a diferença? Não é a matéria, percebem? Porque se fosse a matéria, era para os três serem iguais. Então existe uma constituição última interna dentro de cada coisa
que faz com que as coisas sejam de fato aquilo que elas são. Isso que está interno, ou seja, por baixo ali, dando a sustentação para o ser das coisas e a substância. Notem então, a matéria é substância impropriamente. O sino é substância de um modo um pouco mais apropriado. Mas quem é substância, ou seja, quem está por baixo ali, substat, né? Substare, quem está por baixo, dando sustentação ao ser da coisa, é a forma. Não é nem o sínulo e nem a matéria. É a forma. Então, quando eu olho para esse copo aqui, para além dele, existe uma forma de copo que sustenta a existência dele. Porque, veja bem, esse copo é de vidro, né? E eu poderia ter uma outra coisa de vidro aqui que completamente diferente, mas a forma é o que sustenta as duas coisas, né? A forma é que dá sustentação ali para aquela realidade. E aí eu digo mais, só para a gente começar a encaminhar para o final da nossa live. Veja, se a substância é aquilo que é algo interno e que sustenta, dá sustentação ao ser da coisa. Por exemplo, todos os meus átomos do corpo estão interligados por algo, vamos dizer assim, em última instância, que está dando sustentação que é imaterial, que é essa forma. Porque ou é matéria ou é forma. Bom, e a forma então não é material. Então essa instância imaterial é o que sustenta o meu ser e sustenta o ser de todas as coisas. Isso é a substância. E eu tenho, por exemplo, Rodolfo, eu tenho substância humana, ou seja, o que eu sou, o ser humano. E aí é aquele assunto, né? Por exemplo, que eu já mencionei aqui. Por que o racismo é uma idiotice? Porque o sujeito que trata as pessoas a partir da tonalidade da pele, se ela tem mais ou se ela tem menos melanina na pele, isso não interessa. Isso não interessa. O sujeito que trata as pessoas, né, de modo melhor ou pior, dando privilégio ou não, por conta da coloração da pele, é um sujeito que está olhando não para a substância, ou seja, para aquilo que é o mais importante, que constitui de fato quem nós somos. A pessoa está olhando para aquilo que Aristóteles chama, né, e depois os medievais vão definir bem, de acidente, né, que seriam o quê? Qualidades secundárias. É claro que a definição do acidente, a melhor definição seria o quê? O ser que é em outro. Aquela realidade cujo ser é em outro. Ou seja, o azul ele não é em si mesmo, ele é numa substância no primeiro momento, né? Ou seja, a qualidade de ser azul. E por que eu estou falando isso? Porque, veja, o racismo é uma idiotice mesmo. Eu sou ser humano, o sujeito que tem mais melanina do que eu é ser humano, o sujeito que tem menos melanina que eu também é ser humano. Por quê? Porque o que importa é a substância, essa constituição interna última. Não é nem o sínulo, que é matéria e forma, percebem? Porque para além do sínulo, com a minha inteligência, eu sou, não com esse olho aqui, com o olho da minha inteligência, eu sou capaz de entender que ali dentro tem uma substância que é humana, como a substância humana do Rodolfo. E de qualquer um que está ouvindo isso daqui nesse momento, ou vendo. Então vejam, o racismo é uma idiotice. Por isso que a gente fica batendo nessa tecla aí, agora vamos pegar um pouco mais pesado, Black Lives Matters, né? Vidas negras importam, né? Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Cara, vidas negras importam? Importam, com certeza importam, sem sombra de dúvida. Mas a vida negra importa, a vida branca, a vida amarela, a vida laranja de ser humano. Qualquer vida de ser humano importa. Vamos parar com essa frescura. É isso que nós queremos alertar aqui. Todas as vidas importam. Todas. E aí, para a gente coroar essa live aqui, eu queria tocar no ponto do aborto. Por quê? O que é substância? Pode, de modo um pouco mais apropriado, é o sínulo, mas de modo totalmente apropriado a substância. E aí eu falo uma coisa muito importante. Quando você olha, por exemplo, quando você tem lá um espermatozoide, ele fecunda um óvulo, acabou de fecundar, espermatozoide de ser humano, fecundou um óvulo de ser humano, aquilo dali já é ser humano. Aquilo dali já é ser humano. E detalhe, o espermatozoide ele se corrompeu e o óvulo se corrompeu. Né? Os dois se corromperam para que um outro ser humano fosse gerado. Por quê? Quando uma substância é gerada, outra está sendo o quê? Corrompida.
Ou seja, está sendo destruída. Então, quando você destrói a substância do espermatozoide do óvulo, o que está acontecendo ali? Está sendo gerado um outro ser humano. É por isso que você não pode falar assim. E substancialmente, ele não é a mesma, não é, vamos dizer assim, ele não é o mesmo indivíduo nem do espermatozoide, nem do óvulo. Ele é outro indivíduo. É a mesma substância, vamos dizer assim, do homem que deu origem ali e da mulher. É a mesma substância humana, mas é outro indivíduo. Por isso que aquela brincadeirinha que as pessoas fazem, eu sou um espermatozoide vencedor. Pô, para com a palhaçada, você não é espermatozoide, você não é espermatozoide nenhum, você é um ser humano, é uma outra coisa que não é nem óvulo nem espermatozoide, né? Por que eu falo isso? Porque se você olhar, por exemplo, um zigoto de um chimpanzé e um zigoto de um ser humano, em termos de sínulo, ou seja, matéria e forma, praticamente não tem diferença nenhuma. Nenhuma, zero. Mas eu pergunto, é o sínulo que define em última instância o que a coisa é? Em última instância, não é o sínulo que define o que a coisa é. O que define o que a coisa é algo que está para além daquilo que você está vendo com esse olho físico. É a substância. Substância enquanto forma, porque substância pode ser enquanto matéria, enquanto símbolo, enquanto forma. Mas é a forma que define de fato o que a coisa é. E para além daquele símbolo, que pode ser igualzinho um símbolo, né? O símbolo de ser humano aqui, o zigoto de ser humano e um zigoto de espermatozoide, de chimpanzé, você pode falar, não tem diferença, não vejo diferença. Beleza, com o olho físico você não vê diferença não, mas a tua inteligência é capaz de ver, sim, diferença. Porque em termos da forma substancial, é isso que eu estou querendo dizer, da forma substancial, essa forma substancial é completamente diferente um do outro. E a pergunta é, no caso do racismo, você consegue ser contra o racismo. Alguns da boca para fora, né? Infelizmente, né? Porque às vezes tem até racismo, o pessoal fala um racismo justificável. Isso não existe. Racismo nenhum se justifica. Então vamos parar com a palhaçada. E outra coisa é o aborto também. Que também, como nós estamos vendo, não se justifica, porque substancialmente é ser humano. Então veja, isso não é um assunto para o sujeito da biologia até falou, beleza, tem um espermatozoide aqui, tem um óvulo aqui, ok, deu origem. Mas existe uma substância muito mais profunda ali, né, uma forma muito mais profunda do que aquela forma exterior que vocês estão vendo. Que a biologia vai tratar, ok, beleza, bola para frente, nada contra a biologia. Mas a gente não pode esquecer que é a filosofia que vai fundamentar melhor isso daí. E como nós estamos fazendo aqui na escola Agathon, é o quê? Nós temos uma filosofia bem sólida, bem fixa, para que as pessoas, na verdade, não percam de vista essa intimidade com o interior do que as coisas são. E hoje nós fizemos essa live, então, o quê? Nós atacamos o racismo e atacamos o aborto aqui de uma maneira assim, bem fundamentada, né? Mostrando que quem defende o aborto defenderia o racismo tranquilamente. Por isso que vocês podem observar, muitas pessoas que vão ser a favor do aborto vão ficar falando essas besteiras de um tipo de cor de pele importa e o outro não. Seja ele branco, amarelo, cor de abóbora, preto, qualquer cor de pele. Mas importa? Não, porque todo ser humano tem a substância humana. Acabou. É isso. Muito bem? Bom, era esse o recado que eu tinha para dar hoje aqui. Lembrando aí das nossas lives, todas as segundas, quartas e sextas, às 9 horas da noite, tá bom? Segundas-feiras comigo e com o Bruno Falcão, professor Bruno Falcão. Às quartas-feiras comigo e às sextas-feiras com o Bruno. Por enquanto está sendo esse formato. Nós estamos estudando outros formatos aí possíveis. Não sei como é que vai ficar ainda, mas em princípio está sendo assim, tá? Bom, muito obrigado pela presença, obrigado a todos pela presença aí, os que participaram aí, o Israel tá sempre aí, Bernardo Eli tá sempre aí também, Felipe do Versus 4 também tá sempre aí, Versus 4 músicas para casamento, né? Então assim, obrigado pela presença a todos, segunda-feira é a live dobradinha, eu e Bruno novamente, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela presença. Esqueci de dar o último recado. Nós estamos lá no Spotify, estamos no
no Google Podcasts, estamos também no YouTube. Só procurar a Escola Agathon nessas plataformas. Não estamos no Facebook ainda. Temos que criar um perfil no Facebook também para divulgação por lá também. Muito obrigado então a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Lembrando, hoje é aniversário do Josué, filhão do Bruno. Rezem uma Ave Maria por ele para que ele possa ser um bom cristão, tá? Queria oferecer essa live à Nossa Senhora, tá? Muito obrigado, Nossa Senhora. Que tudo seja feito para a maior glória do seu divino Filho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, Bernardo, vamos fazer um grupo no Facebook. Beleza, boa ideia. Vou levar isso ao Bruno. Obrigadão, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Beijo em todos. Tchau, tchau.